uma boa noite, que Jesus nos ilumine, que os benfeitores espirituais desta casa possam encontrar em nossos corações as portas e as janelas abertas, para que então a semeadura do Cristo possa acontecer, que nossos corações estejam abertos hoje à mensagem do Evangelho. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês, entre corações queridos, corações amados. Então, que Jesus nessa noite nos fortaleça e nos inspire nesse trabalho tão bonito de divulgação do Evangelho, de divulgação da sua mensagem. Que possamos compreender o que o Mestre ia nos dizer hoje, tá bem? Hoje vamos nos relembrar uma das falas de Jesus, quando ele fala: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E no primeiro momento também eu convido a gente a relembrar, lá no livro A Gênese, no seu último capítulo, quando Kardec então vai discorrer sobre a criação de um novo porvir para a humanidade, uma nova geração, uma nova época para a humanidade, e a importância que essa nova época terá justamente nesse investimento que faremos nas crianças, nesses espíritos que retornam à experiência na Terra. Então hoje nós vamos buscar, na condição de aprendizes do Evangelho, na condição de pesquisadores e estudantes, refletir um pouco em torno dessa construção de um novo porvir, da importância que temos em investir tempo, investir recursos, em recebendo essas crianças para a construção de um futuro melhor. Então vou lembrar também lá do livro Coletânea do Além, lá no capítulo 1, onde Emmanuel, no capítulo intitulado A Criança é o Futuro, já um nome muito sugestivo, ele vai falar que as falas de Jesus, e nós temos aprendido isso no Evangelho, que as falas de Jesus no Evangelho, em boa parte do Evangelho, se não em toda a sua totalidade, não se destinava apenas à situação onde ele se encontrava. Não eram falas destinadas exclusivamente àquele contexto, em um ponto, no espaço, no tempo, em determinada região. Era, na verdade, uma fala muito mais ampla, um contexto muito mais amplo. Quando Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, já como quem estivesse antecipando, já falando de um futuro que iria perpassar séculos e séculos, nos alcançando hoje e alcançando ainda quem está por vir, nas futuras gerações, um futuro de orientação da importância de dar esse acesso a essas crianças, de sermos esses instrumentos de educação, esses instrumentos que permitem o acesso a esses seres que buscam Jesus, não só permitem o acesso, como Cristo fala, não as impeçais, mas também que fomentam esse acesso. Porque já sabia Jesus que quando ele fala essa frase, deixai vir as minhas criancinhas, já estava proclamando aí uma frase que perpassaria os séculos e nos atingiria, como quem já declara a importância dessa educação, desse recebimento. Então, como fala Emmanuel, né, já sabia quando ele falava que enquanto não fôssemos uma civilização já regenerada, né, enquanto nós não fôssemos ainda uma civilização já feliz, essa seria uma das questões capitais enquanto sociedade e enquanto coletividade. Esse acesso à educação, essa permissão, essa fomentação daqueles que estão ali ao redor, para que as crianças pudessem se aproximar do Cristo. Porque quando falamos de educação, claro, estamos falando de uma educação à luz do Evangelho. Estamos falando de uma educação entendida com os valores apresentados pelo Evangelho. Uma educação que se pauta na mensagem de Jesus. Mensagem essa que só agora nós estamos começando a adentrar, só agora estamos começando a despertar. Então, por isso que Emmanuel vai falar que como Jesus não falava simplesmente para aquele contexto onde ele se encontrava, falava para todos os séculos, sua palavra eternamente será lembrada.
Então, essa exaltação não atinge somente os discípulos, mas atinge todos nós. Então, quando ele fala que deixai vir as minhas criancinhas, todos aqueles que em algum nível, todos aqueles, e qual de nós não está nessa condição, que em algum nível está responsável pela educação desses seres que, retornando à experiência da carne, anseiam pela busca ao Cristo. Todos nós que estamos nessa condição de seguidores do Cristo, para que não nos colocássemos como impeditivos, como impedidores, como empecilhos na jornada daqueles que buscam o Cristo. Em outras palavras, todos nós que estamos tendo essa experiência de estudar o Evangelho, de partilhar o pão divino, que é a mensagem de Jesus, de observar os ensinamentos, que todos nós não nos coloquemos como impeditivos a todas essas mentes que finalmente despertaram para buscar a verdade. Essas mentes que finalmente se atentaram para o grande objetivo da vida, que finalmente se atentaram para as verdades espirituais. Não só não sermos os impedimentos, mas sermos aqueles que fomentam, que convidam, aqueles que contagiam. Todos nós que em algum nível estamos nessa função educativa. Então, seja com as crianças que estão nos nossos lares, as crianças que um dia haverão de reencarnar e fazer parte da nossa família, as crianças que nós encontramos no centro espírita, e onde quer que nós estejamos, na rua, por onde a gente for. Então, porque não existe somente a paternidade consanguínea, isso nos traz o espiritismo, existe também a paternidade espiritual, aquelas famílias que são formadas pelo laço de espírito. Então, todos nós que estamos em posição de influenciar, que possamos permitir o acesso, trazer junto de nós, para que mais pessoas possam alcançar a Jesus. Então, esse é o significado primordial. Quando falamos de criancinhas, não estamos falando apenas daqueles seres que, retornados à experiência terrestre, no corpo de crianças, se encontram na infância. Estamos falando também de todos aqueles que, em termos de consciência, estão começando a dar os seus primeiros passos em direção a essa busca por Jesus. Todas essas mentes que finalmente estão despertando para a busca de Jesus. Por isso ele fala, deixai vir as minhas criancinhas e não os impeçais. É o que João Evangelista vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 18 especificamente, quando ele fala, quando o mestre diz ali, por criancinhas, não se referia a Jesus apenas às crianças do corpo físico, mas também às mentalidades que estão ainda a desabrochar para a vida do espírito, para a vida real. Essas são as criancinhas, essas mentalidades que finalmente estão voltando suas atenções às verdades espirituais. Então hoje, recebemos esse convite para pensar na nossa ação enquanto aprendizes do Evangelho, enquanto seguidores do Cristo. Qual é a nossa ação nessa história? Nós temos sido impeditivos ou nós temos sido estimuladores a estes que estão procurando Jesus? E é muito importante frisar durante toda a nossa reflexão que nós não estamos falando aqui nessa noite no sentido de olharmos para trás e ficarmos procurando nossos equívocos e ficarmos analisando e nos lamentando pelo tanto que nós erramos. O passado já foi. O que passou, já passou. Não há como a gente retornar lá para modificar. Estamos falando aqui nessa noite de um olhar presente, de um olhar para o agora. Porque espíritos imortais que nós somos, certamente seremos muitas vezes pais, mães, educadores de todas as espécies.
Então, em nenhum momento estamos pensando aqui em trazer esses sentimentos de culpa, esses sentimentos de lamentação pelo tanto que eu já errei. Estamos falando em mais informados, mais preparados, entendendo um pouquinho melhor qual é a nossa tarefa, qual que é a tarefa que o Cristo espera de nós, possamos não só começar a mudar nossas atitudes agora, imediatamente, ou mais para frente, como também contagiar, inspirar, como também informar e orientar aqueles que estão ao nosso redor e que também possuem essa missão de educadores. Isso é o que espera, então, o Cristo, enquanto estudantes do Evangelho. Que possamos, então, enriquecer o nosso cabedal espiritual diante desse futuro grandioso que nos espera, que nos aguarda. Nos educando para que possamos, então, melhor desenvolver essa tarefa que o Cristo espera por nós. Então, quando falarmos nessa noite de infância, quando nos referirmos a criancinhas, a crianças, então temos esses dois significados. Estaremos sim falando das crianças que, retornando da pátria espiritual, do corpinho de crianças, se encontram uma nova experiência, mas principalmente estaremos falando também daquelas mentes que finalmente, independente da sua idade, da sua classe social, começaram a despertar para o Evangelho. Começaram a buscar a moral do Cristo, começaram a sentir falta de algo a mais na sua vida e que Jesus tem a oferecer. Então, durante toda a nossa reflexão, em falando de crianças, temos esses dois significados. Falaremos sim da criança encarnada num corpo de criança, mas também falaremos desses seres que muitas vezes somos nós também, que estamos começando a engatinhar em alguns pontos, em algumas áreas, mas no sentido mais amplo, como coloca João, todas essas mentes que finalmente estão despertando para as verdades do Espírito. E por que essa época de infância, e de novo, tanto a infância física como a infância intelectual, é tão importante? Por que Jesus dá tamanha importância para isso, né, ao falar essa frase? Por que nós vemos tantos espíritos escorrerem a respeito do tema? Por que nós vemos Emmanuel e tantos outros falarem sobre a importância do lar, a importância dessa época de infância, a importância da família, a importância da maternidade e da paternidade? Por que tamanha importância? Porque imagina o seguinte, estávamos todos no plano espiritual, há alguns anos atrás, né? Todos estávamos lá. Creio que a maioria de nós, pelo menos minimamente, já cientes aí, conscientes de que precisávamos nos renovar, de que precisávamos nos aperfeiçoar. Então estávamos todos no plano espiritual e nós intentávamos, nós aspirávamos, nós sonhávamos mesmo com essa nova oportunidade de renascer, com essa oportunidade de voltar ao mundo, de voltar à vida material, de facear novamente os problemas, né, os desafios que talvez em outras horas tenham sido os motivos das nossas quedas, mas que agora, com mais conhecimento, possamos reviver esses momentos e tratar com mais naturalidade, tratar então com mais leveza e ter então essa nova oportunidade de melhoramento. Aos olhos da eternidade, um piscar de olhos, né? Mas estávamos lá ansiando para esse momento que agora estamos vivendo. E qual que é o grande objetivo disso tudo? Aí eu vou lembrar lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual que é a finalidade da reencarnação. E os espíritos são muito sucintos na resposta, porque eles falam simplesmente expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Simples. Então, para cá, nós voltamos com um objetivo muito simples: lidar com as consequências das escolhas que nós tomamos no passado, mas principalmente progredir, evoluir, elevar-se. Então, essa é a finalidade suprema, é a finalidade grandiosa, né,
para o qual foi estabelecido esse portal entre os dois planos por vias da reencarnação, por vias da infância, o melhoramento. Então nós não podemos perder de vista em nenhum momento isso. O nosso grande objetivo, o nosso objetivo central enquanto seres encarnados aqui na Terra é o nosso melhoramento, é o nosso progresso. Essa é a finalidade central da nossa existência. Então, por que nós estamos falando disso? Porque para entender como educar, como tratar essas crianças, lembra dos dois significados? Precisamos ter em mente qual que é a grande finalidade, a finalidade última, a finalidade derradeira de nós recebermos todos esses seres aqui, o melhoramento. E aí vocês podem se perguntar, tá, a partir desse entendimento que agora a gente tem sobre essa finalidade, para que começar, então, do zero? Assim? Por que começar tudo de novo? Né? Porque, imagina, ter que aprender a falar de novo, a caminhar de novo, a fazer as continhas de novo, ter que aprender novo idioma, aprender tudo de novo. E aí Kardec, então, faz essa pergunta, né? Ele pergunta, na questão 383, qual que é a utilidade de se passar pela infância? Por que passar pela infância? Pergunta bem sensata de Kardec, né? Tem que começar tudo de novo, realmente? E aí, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente reflete em torno do Evangelho, a gente vai vendo a grandeza da perfeição da providência divina. Porque não há nem nada que Deus tenha estabelecido que não tenha sido a coisa mais perfeita em relação a todas as outras possibilidades que existiam em torno daquilo. Compreende? Então, se Deus quis dessa forma, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descortinando essa verdade de que as coisas como Deus a determinou que sejam, são muito bonitas e perfeitas. Então, entendendo também que estamos falando do nosso contexto evolutivo, estamos falando da Terra, então há outros mundos onde a infância é diferente, em alguns lugares mais curta, em outros lugares mais longa, mas estamos falando então do nosso contexto evolutivo, do nosso objetivo enquanto seres encarnados aqui no planeta Terra. Então vamos responder aos espíritos que é porque nesse período o espírito ele é mais maleável, tal qual uma argila em nossas mãos. Ele é mais suscetível às impressões que nós, enquanto tuteladores, enquanto educadores, temos passado para eles. Então a infância se dá por essa finalidade, porque na infância as crianças são mais suscetíveis a essas impressões que nós passamos. Né? Como na resposta lá na questão 333, ele fala, né? Encontra-se nesse período mais acessível às impressões que lhe chegam. Então, percebam que resposta fantástica. Deus cria um momento propício ali para que aquele ser, principalmente nessa primeira infância, se encontrando muito mais no plano espiritual do que no plano físico, né? Nesse processo de completar o processo de reencarnação. Então, onde ele está muito mais pensando nessa finalidade, porque lembra que estávamos no plano espiritual ansiando por essa oportunidade e já sabendo que precisávamos nos renovar a cada dia e nos melhorar. Então, o espírito se encontra nessa condição de pensando no seu grande objetivo e sendo mais influenciado por nós que estamos aqui, então, como educadores, que recebemos essas crianças para que possam lograr êxito, né, no seu grande objetivo, que é o melhoramento. E aí Emmanuel vai falar no Consolador, na questão 109, inclusive esse livro, O Consolador, do Emmanuel, é um livro muito bom, de perguntas e respostas, mas ele vai falar que então, passado esse período de infância, é mais difícil a pessoa, né, modificar esses hábitos e ter essa transformação de hábitos, mas nunca impossível, jamais será impossível, né? Mas a infância é esse período propício. Quis a providência divina que nós tenhamos um período propício para essa renovação, para essa impressão de novos hábitos, né? Contando, claro, com o investimento de todos aqueles que estão ali ao seu redor. E é por isso que, lá na questão 385, Kardec pergunta, né? E ele faz uma
questão 385A, e ele fala, discorre ele, o Kardec, os espíritos falam até sobre essa questão desse ser parecer tão indefeso, tão carente de cuidados, tão dependente, tão pequenininho. E os espíritos falam que isso também é como se isso fizesse parte do processo, porque ao ver aquele ser tão indefeso, tão carente de cuidado, o pai, a mãe, aquela pessoa que está responsável ali por aquele espírito, vai até se empenhar mais em entregar-se a sua vida, em dedicar-se a cuidar daquele ser, a educar aquele ser, a aproximar aquele ser um pouco mais de Jesus. Porque, em última instância, quando falamos de educação à luz do Evangelho, é isso. Aproximar aquele ser a Cristo. Aproximar, né? Para que quando possamos olhar para aquele ser, principalmente, sobretudo sobre a tua vida, né? Sobretudo olhando a vida daquele ser, que nós pudéssemos ver um pouquinho mais do Cristo na vida daquele ser. Então, isso é educação. Então, por isso que a criancinha, ela vem revestida dessa brancura, né? dessa ternura, dessa sensibilidade, muitas vezes também nos convidando e muitas vezes escondendo essas tendências que elas trazem de outras vidas, que irão despertar mais na frente, que a gente vai falar sobre o assunto. Então, quando os pais recebem, quando os educadores recebem essas crianças, tem aí uma missão belíssima. Como os espíritos vão falar na questão 365, né? Uma das missões mais belas, que é a maternidade, a paternidade. E, novamente, nós estamos falando apenas da maternidade física, mas também da espiritual, aqueles seres que se aproximam de nós como quem pede, como quem Deus permite que se aproxime de nós, porque tenhamos talvez ali uma orientação, uma lição a ensinar e muito mais a aprender muitas vezes. É por isso que vai dizer também João, lá no capítulo 10, quando ele vai falar do bom pastor, né? Essa questão da educação, aquele que se dispõe a conduzir o bom pastor, a conduzir as almas para o Cristo. E uma das primeiras condições, um dos fundamentos que é necessário para o bom pastor é essa entrega de vida, porque segundo Cristo, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que tem essa entrega total, esse compromisso total em guiar essas ovelhas, em guiar e em orientar essas crianças, esses filhos que nos chegam. Isso também nos fala Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele tem uma linda mensagem no capítulo 14, e ele fala o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, o que o Espírito está nos dizendo? Qual que é a finalidade da humanidade, gente? Qual que é o grande objetivo, se não é o melhoramento, se não é a união, a evolução, o progresso, ajudarmos mutuamente? Como quem nos convida? E qual que é o outro dever, né, enquanto pessoa já consciente desse dever de educar? Qual que é a outra obrigação mais importante do que essa, de aproximar, então, essa alma do Cristo, de aproximar essa alma do Criador, de aproximar essa alma de Deus? Há algo mais importante do que isso na tarefa da educação? Então, por isso que lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar sobre a paternidade, que não só constitui uma missão importantíssima, como das mais importantes. Privilégio dos mais altos. A tarefa de você conduzir, ou melhor, reconduzir, então, uma alma aos braços do Criador. Propiciar ali uma passagem segura ao Cristo. A pedido do próprio Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Sejamos, então, os instrumentos para que essas crianças possam alcançar o Cristo. E qual que é a linguagem? Como faremos isso, então? Cognitivamente? Através do processo de intelectualização?
Não. Não que não tenha sua importância, mas a linguagem mais compreendida por esses seres é a linguagem da exemplificação. A linguagem do exemplo. A linguagem da mensagem dita através das nossas ações, não só das nossas bocas. É o tipo de educação que o Cristo nos convida a fazer. O tipo de educadores que o Cristo nos convida todos nós a sermos. É o tipo de educação também que no livro Depois da Morte, do Leon Denis, lá no capítulo 54, intitulado A Educação, ele fala, e ele vem dizer o seguinte: moldam-se as gerações novas a partir da educação. E, de novo, estamos falando de uma educação à luz do Evangelho. Uma educação à luz dos princípios de Jesus. Se ansiamos por uma nova sociedade, comecemos por novos indivíduos. Então, daí a importância capital da educação individual, sobretudo na infância, né? Nesse período que, segundo os Espíritos falam, é mais propício para a gente moldar esses novos caracteres. Acontece, diz Leon Denis, que dedica-se muito a educar elas apenas no sentido de ilustrar-lhes o cérebro, de desenvolver-lhes as faculdades brilhantes, mas não se trabalha ainda nelas, com já louvadas exceções, as virtudes, o ideal, os valores que são os únicos capazes de construir algo sólido para o futuro. Não basta, diz Denis, a ciência. É preciso falar da ciência do espírito também a esses seres. Então, virá na Terra um dia em que nós vamos considerar tão importante quanto aprender a ler e a escrever, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ser uma pessoa boa. Muito nós nos preocupamos, inclusive aqueles que já são mais estudiosos, né, já informados sobre a vida espiritual, já informados sobre as realidades divinas, estamos preocupados então em formar profissionais bons. E não há nada de errado com isso. Não estou me opondo, né, a essa visão. É muito importante. O processo de intelectualização, ele deixa o homem mais sensível, mais apto a agir na sociedade. Mas muitas vezes pouco nos importamos, salvo louváveis exceções, em formarmos homens de bem, homens e mulheres de bem, que muitas vezes serão pelo mundo desprezados, serão pelo mundo desconhecidos, mas que irão adentrar no plano espiritual como vencedores, porque irão retornar tendo em mente o grande objetivo da vida, melhores. E de que adiantará, então, todo o progresso material, toda essa questão, toda a herança material, que muitas vezes é motivo de briga e discussões, se nós não estivermos voltando melhores? Se as coisas que realmente iremos levar para a eternidade não estiverem sido trabalhadas. Então, deixai vir a mim as criancinhas. É o que Jesus nos fala. Como quem diz, aí estão as bases para a construção desse novo mundo, desse novo porvir. A educação desses seres, a reeducação desses seres, porque é loucura nós pensarmos em um planeta regenerado, em uma sociedade regenerada, sem pensar na regeneração individual de cada um. Então essa exaltação, deixai vir a minhas criancinhas e não os impeçais. Sejam vós que já estão aqui ouvindo a mensagem, que não sejam impedimentos, mas sejam estimuladores para essas criancinhas que estão retornando. E mais uma vez, nesse duplo sentido, tanto aqueles que retornam aos nossos lares como crianças, mas também aqueles que estão despertando para os ensinamentos espirituais, sejam estimuladores. A exemplo do bom pastor escrito pelo Cristo, né, que doam suas vidas em prol dessa educação. Esse é o convite que o Cristo nos faz. Né? Quando muitas vezes nos preocupamos muito mais em formar os bons profissionais do que os homens de bem, de novo, né? Não que eu esteja me opondo à formação de bons profissionais, mas é porque
Um homem de bem será um bom profissional. É consequência. Um homem e uma mulher de bem serão bons profissionais diante do mundo. Né? Mas nem sempre bons profissionais para o mundo serão homens e mulheres de bem. Então a gente precisa fazer esse upgrade, né? Nesse entendimento do que seja educar à luz do Evangelho, do que seja ensinar a conduzir esses espíritos que nos chegam, se é dentro dessas lições que nós, se pararmos para analisar, temos condições de ensinar. Mas isso requer, como fala João, essa renúncia. Então esse é o convite do Cristo hoje. Essa renúncia a tudo que é material, que nós não levaremos em prol da educação daqueles que nos cercam. Porque aí seremos bons pastores. Não seremos obstáculos a essas criancinhas que querem, então, retornar ao Cristo. Então, que após essa noite possamos ser, né, através das nossas ações, através dos nossos exemplos, que nós possamos não apenas não sermos os impeditivos, mas sermos os estimuladores. A começar em nossos lares, naqueles que estão mais próximos, nossos trabalhos, nossos círculos de amizade, para que então, a exemplo de tantos missionários que já passaram pela Terra, que conseguiam ver em toda a humanidade uma família universal e que muitas vezes doaram suas vidas inteiras para nos mostrar que, a exemplo do Cristo, a construção de um amanhã melhor, a construção de um porvir mais feliz, depende dessa entrega, depende dessa observância à lei do amor, que foi o que Cristo veio nos trazer como ponto central de sua mensagem. E que nesse processo, Jesus possa nos abençoar e nos inspirar para que possamos edificar esse futuro melhor, primeiro dentro de nós e através de exemplos naqueles que estão à nossa volta, naqueles que o Cristo nos confiou como educadores. Nesse processo de desenvolvimento, nesse processo evolutivo que eles estão envolvidos tanto quanto nós estamos. Porque do ponto de vista espiritual somos todos criancinhas. Mas aqueles que estão com acesso a recursos que outros não têm, podem servir então como esses discípulos que permanecem trabalhando e que dão essa passagem, que não são impedimentos, mas que são estimuladores, para que todos possam então vir de encontro a Jesus, que coloca a mão sobre as crianças, então na passagem, as abençoa, para que possam seguir suas caminhadas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, que Jesus nos abençoe a todos.